Este é o governo do PSDB. O João Ramos, de Bauru, pergunta: o senhor colocaria hoje seus filhos e netos em escolas públicas? Olha, João Ramos, eu estudei em escola pública. Fiz ginásio em escola pública, fiz o científico em escola pública. Eu não tenho mais filhos em idade escolar, mas qual a sua pergunta? A pergunta dele é o seguinte: a escola pública precisa melhorar de qualidade. E eu estou de acordo. A pergunta, candidato, é se o senhor colocaria, se tivesse filhos em idade escolar, na escola pública. Eu estudei em escola pública. Hoje, o senhor colocaria os seus filhos em escola Olha, pública? nós vamos trabalhar... Lá no Capão Redondo, por exemplo. Nós vamos trabalhar, Fausto, nós vamos trabalhar para melhorar a escola pública. O Ministério Público investiga se o metrô de São Paulo incentivou a formação de cartel entre duas multinacionais. O Ministério Público suspeita que a alemã Siemens e a francesa Alstom iniciaram negociações ilegais para ganhar uma concorrência de 780 milhões de reais. A licitação era para o fornecimento de um equipamento que melhora o desempenho dos trens, dispensando a presença do condutor. No e-mail de 27 de setembro de 2007, o então executivo da Siemens, Nelson Marchetti, diz a um superior: o metrô de São Paulo entende que a Siemens e a Alstom deveriam formar uma parceria à base de um consórcio, devido à complexidade do projeto e do prazo crítico, cerca de 2 anos e meio. Já promovemos algumas avaliações com a Alstom em relação a esta possibilidade. A mensagem diz ainda: o cliente, no caso o metrô, está solicitando interoperacionalidade entre as 3 linhas, o que basicamente bloqueia a possibilidade de dividir as 3 linhas entre a Siemens e a Alstom. Estamos atuando em conjunto para convencer o cliente a retirar essa solicitação. Essa concorrência foi internacional e não previa a formação de consórcio de empresas. É por isso que o promotor Marcelo Milani, que investiga o caso, acredita que o termo parceria se refere à formação de cartel. E ele lembra que mesmo que fosse possível a formação de um consórcio entre as empresas, o governo não poderia estimular as participantes, porque isso poderia afetar o processo de concorrência. A vencedora da licitação foi a francesa Alstom. O contrato foi assinado em julho de 2008, durante o governo de José Serra, do PSDB. O ex-governador tem negado que soubesse de irregularidades nas licitações. O metrô afirma que não houve consórcio, que nunca atuou para incentivar qualquer parceria entre as empresas e que nem retirou exigências do edital para atender pedidos das concorrentes. A Siemens e a Alstom têm declarado que colaboram com as autoridades na apuração sobre a formação de cartel. Quando eu assumi o governo de Minas, eu falei, tem uma prioridade, cara, uma acima de todas as outras, que é a educação. O que a gente fez? A gente começou a estabelecer metas. Se aquela meta era alcançada, todo mundo que trabalhava naquela área recebia um salário a mais. A secretária da escola, a professora, a diretora, a servente. Deu um salto de qualidade na educação do Estado e hoje a gente pode dizer que Minas tem a melhor educação do Brasil. O governo de Minas nunca pagou adicional de desempenho aos profissionais da educação da rede estadual. Vamos lembrar que em 2003, o então governador Aécio Neves fez uma reforma administrativa em que dividiu a categoria. Quem estava efetivo até aquele momento continuou com direitos como quinquênio, trintenário, e quem entrou depois de 2003, nós estamos falando de cerca de 60% da nossa categoria, são dados da Secretaria de Educação, já entrou sem ter esses direitos. Então, nós já tivemos aí um desnível de direitos dentro da própria escola. O governo, na época, substituiu, olha, não vou te pagar mais quinquênio, não vou te pagar mais trintenário, mas eu vou te pagar um adicional de desempenho. Então, o governo substituiu um direito por uma outra proposta que nunca foi efetivada e os profissionais de educação nunca receberam um adicional de desempenho. O salário mínimo cresceu muito ao longo dos anos. Acho que é uma questão de fazer conta. Acho que mesmo as grandes lideranças sindicais reconhecem que, de respeitar o salário em geral, não só o mínimo,
é preciso guardar alguma proporção com a produtividade, sob pena de em algum momento se engessar o mercado de trabalho. A política do salário mínimo tem tido impacto relevante. É uma questão de analisar custos e benefícios. É um tema muito complexo, muito polêmico, então eu não tenho assim uma receita pronta. E reconhecer que não é o Bolsa Família que não tira ninguém da miséria. O Bolsa Família não tira ninguém da miséria, mantém na miséria, porque estimula a preguiça, inclusive. Há gente que não quer trabalhar porque não quer ter carteira de trabalho para não perder o Bolsa Família. Essa é uma verdade. Olha, desculpe, mas não eu vou ter voltou que lá. encerrar esse bloco. O plano real não foi o mecanismo que garantiu a muita gente nesse país viver melhor? Mas essa é uma resposta, é a pergunta. Essa é uma resposta que já foi dada aqui para o Reinaldo em outra situação. Eu vou ter que encerrar esse bloco. Vou colocar só o seguinte, essa crise, vamos voltar por um minutinho, essa última crise para o Palocci, que foi assim que comecei esse programa. Essa crise começou com a publicação de uma reportagem na Folha de São Paulo. Eu queria saber se o senhor acha normal que a oposição viva de carona, de denúncias da imprensa